Olá amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 25. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar para a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, a fim de que você cresça como discípulo, como um filho de Deus. Hoje nós veremos Lucas no capítulo 21, dos versos 1 até o 38. Eu peço que você me acompanhe na leitura. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Uma história bem conhecida, né? E aí eu queria que a gente olhasse alguns detalhes. Bom, Jesus olhou e viu os ricos. Então, em que ambiente? Por que Jesus olhou e viu os ricos? Lembre-se, né, que nós estamos aí na última semana, nos últimos momentos de Jesus, antes da sua crucificação, que Jesus passa todo o dia no templo, né? Então, tudo o que vai acontecendo ali nos arredores do templo. Que lugar era esse que Jesus estava nesse momento, né? Então existiam caixas de ofertas espalhadas pelo átrio ou pelo pátio do templo. A gente pode ver esse ambiente, esse espaço lá em Êxodo 37, dos versos 9 até o 31, para poder ter uma imagem desse lugar. Era a parte exterior, né? Era iluminada pelo sol, era lugar aberto, né? Onde corria o ar livre, onde todos os israelitas tinham acesso. O átrio ainda sofria 3 divisões, que são a área dos homens israelitas, o repartimento das mulheres hebreias e o espaço dos gentios. Então, esse espaço do templo onde tinha essas caixas de oferta espalhadas, era esse espaço onde se reuniam homens israelitas, tinha o repartimento das mulheres hebreias e o espaço dos gentios. Jesus está nesse lugar e está próximo a uma dessas caixas, tá? É aí que ele faz essa sua observação. E o que ele vê? Uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. O primeiro detalhe a ser observado é o fato de ser uma viúva pobre, né? E cabe a gente lembrar da situação das viúvas. Lembre-se que as viúvas estão dentro daquele grupo que deveria ser observado como principais a serem ajudados, né? Então, a viúva, o órfão, essa viúva, ela era pobre, né? Então Lucas está registrando, né, que essa viúva não é simplesmente uma viúva, mas era uma viúva pobre. E aí, quanto às moedas, eram a menor oferta aceitável, eram o lepton, né, que era um tipo do grego lá, era uma moedinha grega. O seu valor é equivalente a 1 ou 2 reais dos nossos dias, né? Então, trazendo para os nossos dias, seria isso aí, 1 ou 2 reais, ou algo bem próximo assim disso, um valor muito baixo, né? Então, Jesus está observando os ricos colocarem as suas ofertas. Jerusalém está num momento de festa, cabe a gente lembrar, ela está lotada, o templo, esse espaço do templo está lotado, Jesus está próximo com os seus discípulos de uma dessas caixas, vê os ricos colocarem as suas ofertas e vê essa mulher colocar essas 2 pequeninas moedas de cobre, o lepton, que tinha um valor muito baixo. E aí ele diz, olha, da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então Jesus está ressaltando o valor da oferta, não pela quantidade, mas pela confiança expressa na frase, deu tudo o que possuía para viver. Essa confiança é uma confiança em Deus. Essa mulher está dando a sua esperança. Essas moedas, por menor que sejam o seu valor, eram aquilo que essa mulher possuía para viver. Então ela está entregando as suas condições de vida naturais diante de Deus. Isso é uma expressão de confiança. E Jesus o que? Ressalta que essa mulher deu mais que todos os outros, né? Vamos lá dos versos 5 até o 19. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse:
Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Bom, textos difíceis, né? Assim, são palavras duras, palavras difíceis que expressam uma realidade difícil e que também tem um pouco de dificuldade na interpretação. Então aí a gente precisa observar algumas coisas a partir desse momento, né? Jesus está no templo, a partir dessa observação das pedras, ele começa um longo discurso que vai passar por praticamente todo o capítulo 21, ok? Do verso 5 em diante. Então dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O discurso completo até o verso 38, então vai até o verso 38. Faz uma mescla tratando tanto da destruição do templo, como do estabelecimento do reino com a volta do Messias. Então Jesus está mesclando, parece que ora ele fala de uma coisa, ora fala de outra, e em alguns momentos parece que inclusive se entrelaçam essas duas histórias, né? O que vem a acontecer na destruição do templo e o que vai acontecer no fim dos tempos, na segunda vinda de Jesus. Então ele está misturando isso nesse tempo. Por isso que é um pouco difícil a nossa interpretação e cabe alguns cuidados, né? Então quando faz menção às pedras, que segundo Flávio Josefo, que era um historiador contemporâneo, né, assim, pouco depois dessa época, chegavam a 20 metros de comprimento. Então eram pedras enormes, eram pedras brancas, né, bonitas. Está falando diretamente sobre a destruição de Jerusalém, quando está falando disso, que acontecerá em menos de 40 anos após as palavras de Jesus. Então, considerando que aí nós estamos no ano 30 e pouco depois de Cristo, né, e a destruição do templo será no ano 70, ok? Então dá aí pouco menos de 40 anos. Quando acontecerão essas coisas? Essa é a pergunta, né? Então começa a história com os discípulos observando as pedras, fazendo as perguntas para Jesus. Jesus começa a contar as histórias a partir dessa observação. E aí então eles fazem a pergunta, quando acontecerão essas coisas? Eles querem saber de época, eles querem saber de datas, né? E Jesus responde sobre o tempo afirmando que muitos virão tentando enganar, dizendo serem o Messias e estabelecendo datas. E sobre os sinais, ele afirma haverem grandes guerras, terremotos, doenças por todo o mundo, fome e sinais nos céus. Porém, também diz que o fim não virá imediatamente e que não temos de ficar com medo. Então aqui a gente percebe claramente a mescla entre a destruição de Jerusalém e a segunda vinda do Messias. Né? Eles perguntam, quando que vai acontecer, quais são os sinais que virão, né? E ele diz, olha, quando? Eu quero que vocês observem o seguinte, virão pessoas dizendo serem o Messias, não creiam nelas, elas estabelecerão datas, não creiam nessas datas. E aí sobre os sinais ele faz toda essa lista de terremotos, guerras, grandes guerras, né? Doenças por todo o mundo, fome,
sinais nos céus, coisas que desde essa época até então nós já percebemos, né? E percebemos inclusive um aumento dessas coisas, ok? Mas antes de tudo isso, ou seja, essas coisas acontecerão, mas antes de tudo isso, antes do cumprimento, do estabelecimento de tudo isso. Então Jesus parece dar um passo atrás agora, para falar sobre o que aconteceria com os discípulos logo após a sua morte e ressurreição. Então nós podemos ver vários detalhes no segundo documento de Lucas, né? Ou seja, Atos dos Apóstolos. É o nosso próximo estudo após o Evangelho de Lucas, ok? É a continuidade. Lucas produziu para Teófilo o seu primeiro escrito, que é o seu Evangelho, e o segundo escrito também para Teófilo, que é Atos dos Apóstolos, o nosso próximo estudo. Em Atos dos Apóstolos, por registrar a história da igreja, né? Então o Evangelho vai terminar com a morte de Jesus, a sua ressurreição e os seus dias sobre a terra após a ressurreição, tá? E aí o Atos, né? O escrito documento de Atos vai a partir daí, vai narrar então todos os acontecimentos com alguns dos apóstolos, o avanço da igreja, né, e como que essa perseguição começou a intensificar e tal, e pegar essas pessoas. Então, esses detalhes nós podemos comprovar no outro escrito de Lucas, ok? Será a oportunidade de dar testemunho. E aí é interessante a forma como Jesus aborda as situações difíceis que esses homens passariam, serem entregues por irmãos, por parentes, entregues à morte, perseguidos, levados à prisão, levados diante das autoridades, perseguidos por causa do nome de Jesus, né? Mas aí Jesus ainda coloca, olha, tá vendo isso tudo que eu estou dizendo para vocês? Serão oportunidades, então isso vai ser oportunidade de testemunhar, de serem mártires, né? A palavra testemunho, ela tem a sua raiz em martíria. A ideia de martírio é a ideia de testemunho, tá? Não de falar, de contar a história publicamente somente, mas a de ser uma testemunha, de ser um mártir, de sofrer a perseguição como Cristo. Então Jesus agora afirma, após uma lista de situações difíceis, que elas serão oportunidades de testemunharem, literalmente mártires, e que não devem se preocupar com sua defesa, pois o Espírito, ele diz eu mesmo, né, no caso, se encarregará disso dando argumentos irrebatíveis, ou seja, que não poderão ser rebatidos, contraditos. Igualmente podemos ver isso se cumprindo desde Atos, tá? É por isso que eu trago a pessoa do Espírito aqui, apesar de ela não ter sido mencionada por Jesus, ele diz como eu mesmo, mas em Atos nós podemos ver essa ação do Espírito. É o Espírito quem vai capacitando esses homens a darem essas respostas irrebatíveis, ok? Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Então Jesus profetiza um caminho de grande sofrimento como o dele próprio, para seus discípulos. Porém, lhes dá palavra de ânimo. Estarão integralmente, lhes dá de ânimo, né? Palavra de ânimo, que estarão integralmente debaixo da proteção de Deus, que, por meio de perseverança, obterão a vida. Ou, em outra versão, né? Ganharão a alma. Não sei qual, se você está lendo em outra versão para comparar. Você pode ver aí numa Ferreira de Almeida que vai estar dizendo aí que esse obterão a vida vai estar como ganhar a alma. Então, Jesus, apesar de dizer esse caminho de sofrimento, né, ele está afirmando, olha, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ou seja, fiquem tranquilos, porque nada disso é uma surpresa. Assim como ele fala dele próprio, né? Quando ele vai ser entregue, quando ele vai falar a respeito da sua tradição, da sua traição, nós vamos ver no capítulo 22, ele não coloca nada como surpresa, ele coloca como que essas coisas deveriam mesmo acontecer. Então, agora os discípulos estão sujeitos a um caminho como o do Cristo. Eles ainda não têm tanta noção, mas eles terão quando eles virem o que está acontecendo, o que vai acontecer com o Cristo, né? Então, isso é o caminho deles, e é o caminho do discípulo, é o caminho do discipulado.
Porém, ele diz, olha, não há surpresa nessas perseguições, não há surpresa nessas dores, tá? Em todo momento, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ou seja, nada disso vai ser uma surpresa. Tudo isso vai estar dentro do plano de Deus. Não sei se isso tranquiliza muita gente, né? Mas nos coloca talvez numa situação como a de Jesus. Jesus sabendo o que ia acontecer lá no Getsemane, sua como sangue, em extrema agonia, né? Consegue se fortalecer, vem um anjo para confortar ele, para poder fortalecer ele, mas ele diz, olha, se for possível afaste de mim esse cálice, mas ele também diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, diante de uma exposição dessa, de uma situação dessa, de uma certeza do que esses homens enfrentariam, né, e do que nós, de certa forma, enfrentamos na vida, é preciso ter garantia de que nada está perdido, nem os fios de cabelo da cabeça, porque Deus tem controle de tudo. E aí ele afirma que é perseverando que eles obterão, nós obteremos também, né, a vida. Então ele afirma, olha, perseverem, Deus está no comando de tudo agora, perseverem porque o que foi dado a vocês não compensa perder, não compensa ser perdido. Então perseverem naquilo que lhes foi dado, ou seja, a vida, né? Versos 20 ao 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Então vamos lá. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos. Então muitos dos que ouviram Jesus presenciaram a invasão e destruição de Jerusalém. Muitos dos que estavam ali, daquela geração, daquele grupo de pessoas, presenciaram isso que aconteceu aí 30 e poucos anos depois, né, da morte de Jesus. Jesus alerta para o grau de destruição e violência, aconselhando as pessoas para fugirem para as montanhas e não para as cidades muradas, o contrário do que era feito. Então, em momentos de guerra, qual era a melhor forma de proteção? Fugir para as cidades que estivessem muradas. Então, se escondessem nas cidades. Essa era a forma de se proteger na época. Agora, como a cidade será atacada, né? Então, as cidades daquela região seriam atacadas. Jesus está dizendo, olha, quem estiver no campo não entra na cidade. Quem estiver na cidade e tiver oportunidade, foge da cidade. Tá? Então ele está dizendo, olha, vai ser diferente, porque a cidade e o templo serão arrasados, será uma coisa terrível. Ele afirma que esse acontecimento se cumpre como tempo de uma profecia. Então observe, não é uma questão que está simplesmente acontecendo assim ao acaso. Não, Jesus está é uma profecia, ele está predizendo isso irá acontecer, ele está contando como irá acontecer, e essas coisas acontecem na história conforme ele disse, tá? Então é um julgamento divino e não um sofrimento sem propósito, segundo o comentário de Genebra. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. O que isso quer dizer? Tempo deles se cumprir, né? Isso nos faz, de forma superficial, é um pouco difícil compreender isso, né? Então, Jesus afirma que há um plano de Deus em andamento. É isso que ele está afirmando com esse tempo dos gentios se cumprir. Afirma que há um tempo para os gentios. Certamente um tempo de oportunidade para arrependimento. Então, esse fato que está acontecendo, ele inaugura um tempo, e esse tempo ainda está presente até hoje, que é um tempo de arrependimento, de oportunidade de arrependimento para aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Entendeu? Então esse momento da destruição do templo, lá que Jesus está dizendo, até os dias de hoje,
é esse momento de oportunidade que nós temos, que aqueles que não vêm de origem judaica, que temos de poder participar dessas bênçãos destinadas ao povo de Deus. Então nós podemos confirmar algo parecido lá nas palavras de Paulo em Romanos, capítulo 11, do verso 1 até o 32, onde ele diz, não tem superioridade, tá? Mas também não tem orgulho. Não se orgulhem, porque vocês foram enxertados. Essa aqui é a oliveira original. A original. Os galhos foram cortados e vocês foram enxertados. Então não se orgulhem. Não se orgulhem. E ele também parece dizer assim que vai haver um outro tempo ainda a respeito de Israel, né? Versos 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, né? Aí eu quero lembrar também a passagem de Apocalipse, capítulo 1, verso 7 e 8, que diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Nós está falando da forma, né? Lucas está dizendo a forma. O Filho do Homem virá numa nuvem com poder e grande glória. Apocalipse agora está dizendo que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então presta atenção, isso aí é uma revelação, né? Tem João na ilha de Patmos recebendo essa revelação, que é o que nós temos hoje como o Apocalipse, né? O livro das revelações. Então o próprio Alfa e Ômega, o início e o fim, está falando com João que essas coisas se darão dessa forma. Assim será. Amém. Né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele, que é o Alfa e o Ômega, está falando com João. Ele é o Senhor. O que é, quem é Deus? Ele é, né? Moisés pergunta: quem eu vou dizer que me enviou? O eu sou. Então ele é. É ele que está enviando, né, Moisés lá. Então ele é. O que era? Daquele que era desde antes da criação. Então o que é já era desde antes da criação. E aquele que é e que era, o que acontece com ele? Ele há de vir. E quem é ele? O Todo-Poderoso. Então esse texto está falando a respeito de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o que é, ele é o que era e ele é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá? Então como ele vem? Ele vem nas nuvens, como diz Apocalipse, e numa nuvem com poder e grande glória, como diz Lucas. Jesus, que falava sobre a destruição de Jerusalém, agora retorna ao tempo que antecede a segunda vinda. Então nessa mescla entre a destruição de Jerusalém e a segunda vinda, ele agora está falando de outros fatores, são fatores aí climáticos, naturais, catástrofes naturais, sinais da natureza, né, que apontam para essa vinda dele, essa segunda vinda. Ok? Agora então ele retorna ao tempo que antecede a segunda vinda. O texto de Lucas parece estar de acordo com o registro de João sobre a forma como Jesus virá e atrairá para si todos os povos. Levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aí Jesus está dizendo assim, olha, o mundo está em pânico. Está todo mundo desesperado com aquilo que está vendo. O bramido dos mares, a violência dos mares, aquilo que acontece com os astros, a forma com que o universo está reagindo. Isso deixa os homens desesperados. Mas sabe vocês? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E o que é a redenção? A redenção é a redenção plena, onde o mal é completamente vencido
e não há mais influência do mal sobre nós, e nós podemos desfrutar da plenitude da vida, que é a vida que Deus tem planejado para nós. Ok? Então, enquanto o mundo está em desespero pelo colapso da criação, Jesus nos chama a erguer a cabeça, pois está próxima a consumação de nossa esperança, aquilo que nós esperamos. Versos 29 ao 36. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele que venha, que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, cuidado para que aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, vamos lá. Vocês mesmos percebem. Então Jesus está agora nos levando a gente hoje na nossa leitura e aqueles homens que ouviram aquilo naquela época a observar, a dizer assim, olha, vocês têm a capacidade de observar a natureza e saber por meio dos sinais quando essa estação, a estação do verão, está chegando, quando ela está próxima, né? Então, quando as folhas começavam a brotar, era sinal de que o verão estava se aproximando. Elas tinham caído e agora estavam brotando. Jesus nos chama a observar as mudanças no tempo e confiar em suas palavras com a mesma certeza que temos da chegada do verão. Não serão necessários outros sinais além destes e nenhuma profecia além desta para que creiamos no tempo do fim. Não nos serão dados outros sinais além dos que foram mencionados e não nos será dado outra profecia além das que já foram dados. Então, já está claro, nós não precisamos de nada mais além disso. Basta vigilância, ok? Então essa geração não vai passar sem que tudo isso se cumpra. Ué, mas como assim? Esse povo não está vivo até hoje. Então, né, que história é essa? Como que a gente pode compreender essa passagem? Lembre-se que há uma mescla entre a segunda vinda, né, que já é desde aquela época até os dias de hoje, esse tempo prévio, o início das dores, essas dores já estão acontecendo, são como dores de parto até chegar a esse momento, ok? E aí também nós temos o que? O que era prévio à destruição de Jerusalém, que estava ali mais próximo. Então, de forma até óbvia, nós podemos compreender que essa parte, nesse momento, ele está dizendo em relação, né, à destruição de Jerusalém. Lembrando que a destruição de Jerusalém prefigurava também essa plenitude que vem na segunda vinda. Então, uma coisa está acontecendo e aconteceu ali, prefigurava, era uma figura prévia de algo que também viria a acontecer. Então, é nesse ambiente onde ele diz que certamente essa geração não vai passar sem que tudo aconteça. É uma afirmação que ele faz. Então, está relacionado o quê? A destruição de Jerusalém, uma vez que a palavra indica um grupo de pessoas em determinado tempo. Sejam sempre atentos. Isso aí é uma exortação, né? Estejam sempre atentos. Afirmando o teor de suas palavras, que não passariam, Jesus agora alerta seus discípulos a vigiarem a fim de escaparem do que irá acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Segundo Jesus, os que não estão em alerta estão intimamente ligados às coisas desse mundo. Chegarão ao dia sem esperar por ele, ou seja, inesperadamente. Portanto, que seja constante no coração e na oração. O que? Maranata. E de novo Apocalipse 22, 20, o finalzinho de Apocalipse, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, lembrando que Maranata é isso. Maranata significa hora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor Jesus. Então, é isso que significa Maranata. Portanto, apesar do texto não mencionar, é uma lembrança óbvia, para quem conhece toda a história, né, dessa passagem de Apocalipse.
Maranata. Por quê? Porque está ligado a essa vigilância, a essa espera. Porque aquele que não espera será surpreendido inesperadamente, ou seja, sem esperar. Porque vai acontecer. Então vai acontecer tanto para aqueles que esperam, quanto para aqueles que inesperam. Bom, versos 37 e 38 para a gente finalizar. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então Jesus passava o dia ensinando no templo. É muito importante a gente observar a forma como Jesus passou os últimos dias de sua vida antes da cruz. Uma pessoa, sabendo que seus dias estão contados, procura ocupá-los da melhor forma possível. Geralmente os utiliza em benefício próprio, né? Jesus utiliza os seus dias para ensinar sobre o Deus daquele povo. Por meio da pregação, revelava a dureza do coração dos homens e o quanto estavam afastados de Deus e alheios à sua glória. E indicava o favor de Deus que encontraria sua plenitude poucos dias depois desses ensinos, onde? Na cruz do Calvário. Jesus morrendo pelo pecado de muitos. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então aqui em primeiro lugar enfatizei o quê? Não eu, mas o próprio Lucas, né? Eu só quis fazer menção, deixar isso mais claro, que a forma como Jesus ocupava os dias dele antes de morrer. Toda essa semana que Jesus passou lá, funcionou dessa forma. À noite dormia no Monte das Oliveiras, durante o dia cedo para o templo, passava todo o tempo ali. Tanto que agora, assim, a gente já percebe, desde a sua entrada em Jerusalém, que ele está constantemente, ele está sempre no templo. Se ele não está no templo, ele está lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Tá? Então todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo, né? O templo era a grande atração nessa época de festa. Mas o texto diz que o povo ia ouvir Jesus. Ele passava suas noites fora da cidade e pela manhã se reunia com todo o grupo de pessoas, desde religiosos que queriam prendê-lo, curiosos sobre sua pessoa e discípulos que criam limitadamente que ele era o Messias. Então, aí eu coloco quem era esse grupo de pessoas, era aquele mesmo grupo de pessoas que vinha seguindo Jesus. No meio tinham religiosos, no meio estava a multidão, e entre eles estavam os discípulos, e entre os discípulos os apóstolos. Né? Então esse grupo de pessoas estava ali no templo e se reunia, não somente pelo templo, pelo que o texto indica também, né? Principalmente para ouvir Jesus que ali estava. Em síntese, no estudo de hoje, o que nós vimos? Bom, nós vimos que Jesus estava todo o tempo, todo momento, no templo ou em suas cercanias. Ali no templo aconteceram seus diálogos, ensinos e observação e exaltação da viúva pobre. Jesus, diante da admiração dos discípulos com as edificações do templo, falando sobre o plano divino se cumprindo através da destruição de Jerusalém do templo. Isso que nós vimos. Jesus, enquanto falava sobre a destruição que viria de forma extremamente violenta sobre a região, usa de elementos da natureza e também de doenças e guerras para falar sobre o tempo que se iniciava até a segunda vinda. A destruição de Jerusalém prefigura a segunda vinda de Jesus e, de certa forma, inicia um tempo do início de dores que devem ser encaradas com fé. E na prática? Bom, na prática, pelo menos 3 coisas, né? A oferta que agrada a Deus, primeira delas, não é a de quantias exuberantes, mas a de coração confiante em sua bondade e cuidados. Confia na bondade de Deus e nos cuidados de Deus. O ensinamento de Jesus por meio da viúva pobre deve alcançar toda a nossa forma de viver, em termos de confiança e gratidão. Então esse é um estilo de vida, é uma forma de vida que agrada a Deus, como dessa viúva que confiou a sua vida, os recursos que possuía, tá, para a sua sobrevivência a Deus, confiou nos seus cuidados, confiou na sua provisão, confiou a sua vida a Ele, né? Em segundo lugar, que nós podemos aprender que os sofrimentos para o cristão devem ser encarados com fé. Então, o sofrimento ele tem um fator simbólico na vida do cristão, né? É preciso enxergar nos sofrimentos oportunidade de testemunho.
tendo em vista a forma como sofremos e o porquê sofremos, e também escutar a voz de Deus gritando no sofrimento para que lancemos toda a nossa esperança sobre sua promessa. Então é preciso entender esse lugar do sofrimento na nossa vida. É preciso estar atentos. A vigilância está totalmente entrelaçada com uma vida de fé viva, que espera em Deus. Do contrário, o coração humano é tomado por paixões e preocupações. A partir do momento que somos dominados por paixões e preocupações, deixando de esperar nele, seremos encontrados de forma inesperada. Essa vigilância, então, aí de grande importância, viu? Para nós na nossa vida de fé. Bom, ficamos por aqui, terminamos o nosso estudo hoje. Eu espero ter colaborado aí para a sua boa compreensão do texto, tá? E lembrando que toda segunda-feira, às 19 horas, tem um vídeo novo, tá bom? Então não deixe de acompanhar a gente aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta os vídeos, se você gostou, compartilhe com amigos, parentes e comente, sempre com base nas escrituras. Acrescente o que não disse, uma observação diferente, uma discordância, é tudo muito, muito bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.